Do meu lado, eu tenho o prazer de receber o grande, brilhante advogado Augusto Tolentino. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Roberto Samuel. Boa noite a todos os telespectadores, meu estimado amigo. Um grande prazer tê-lo aqui. Ele que é um grande especialista em direito, principalmente quando já está em instâncias superiores, quando já está em Brasília, ele já tem uma experiência maior, porque tem que ter em todas as profissões, em todas as autarquias, não sei se é macete, mas é saber os caminhos corretos, né? Para não precisar ficar tentando, olha, será que eu vou impetrar um habeas corpus, será que é por aqui, será por lá? Quando você já tem essa experiência, você acaba ganhando tempo e já tem um certo respeito pelo mercado, né? É verdade. A grande realidade, eu costumo brincar, porque na nossa profissão, idade, maturidade e vivência só os anos trazem. É o grande sofrimento do jovem advogado, e é a grande diferença que muitas vezes faz os cabelos brancos, né? A vivência, o dia a dia. E nas instâncias superiores, você usou um termo certíssimo. Essa vivência faz a grande diferença, porque é a forma como despachar com um juiz, com um desembargador, com o ministro do STJ ou com o ministro do STF, é que justamente é a linha tênue entre o sucesso e o fracasso de um recurso. Ou quando você percorre um caminho mais de uma vez, então fica muito mais fácil você passar por aquele caminho, né? Principalmente quando você passa pelo caminho e vai respeitando as pessoas, decorando cada passo, aprendendo em cada nova experiência. Eu tenho uma história engraçada, muito interessante. Alguns anos atrás, eu chego ao TJ de São Paulo para despachar e uma simpática senhorinha que era ascensorista, que já me conhecia, no momento que eu chego e começo a subir com ela, eu pergunto para ela como estava o humor de determinado desembargador. E doutor, hoje ele chegou bravo, ele entrou, nem cumprimentou. Isso fez com que eu, conversando com o assistente dele, remarcasse o despacho esse que teve sucesso e que com certeza não teria se eu não tivesse essa informação preciosa da ascensorista. Então, saber valorizar. Exatamente. Né? Assim, eu costumo dizer que o jovem advogado precisa, hoje, com o advento do processo eletrônico, as idas aos fóruns diminuiu muito. Mas o jovem advogado precisa entender como ele precisa tratar os serventuários, sempre com muito respeito, com muita educação, que são portadores de informações que podem delinear um caminho de sucesso ou de fracasso. Perfeito, eu acho que é mais ou menos por aí. Bom, o senhor está muito em Brasília, como é que está o clima lá? Novo presidente, e com esse novo presidente, até mesmo o Supremo tem um comportamento diferente, não, doutor? Olha, eu diria que neste primeiro mês e 7 dias, eu não vi nenhuma decisão do Supremo que interferisse no governo, como efetivamente ocorreu durante todo o período do governo passado. Isso é algo que chama a atenção, há uma maior sintonia entre o judiciário, o executivo e o legislativo. Isso foi uma coisa que chamou muita atenção. Como nós brincamos em Brasília, é o sistema. Isso é bom ou é ruim? Veja, você pode ter várias óticas de uma mesma situação. Para o pessoal de Brasília, há uma percepção de que muitos interesses estão sendo atendidos. E isso é uma grande interrogação. Que interesses são esses? São interesses positivos ou negativos? Eles defendem a população ou eles vão de encontro apenas aos interesses próprios? Quando se enxerga uma votação maciça de um deputado federal brilhante, que é o Lira, que foi eleito com apoio de Bolsonaro
e retorna ao poder com o próprio desempenho, com a própria capacidade, mais o apoio do governo Lula, é algo que chama muita atenção. Ou seja, vai haver oposição, efetivamente, desses que não o acompanharam na campanha e que também não haviam, talvez, feito a opção para o Bolsonaro? É uma grande interrogação. É algo para se observar. Aí vem a pergunta, né? Se mudou, se tem alguma postura diferente, então algumas decisões, não políticas, mas, por exemplo, de um deputado que está sendo contestado, que tinha ligação, por exemplo, com o governo anterior, o senhor acredita que, de uma certa forma, não terá a vida tão facilitada na hora do julgamento? Veja, uma coisa salta aos olhos. E assim, no primeiro dia de término de mandato, o ex-deputado Daniel Silveira foi preso. Uma coisa que chamou muita atenção. Mas a fundamentação da prisão dele é algo que também chama atenção. Veja, decisão de juízes, de desembargadores, de ministros, ou se acata ou se recorre dela. Tá? Não cabe a mim fazer nenhuma crítica à conduta de A, B ou C. Mas, já tendo sido... me fugiu o termo exato, eu até falei na última entrevista. Já tendo sido, entre aspas, absolvido, tendo sido indultado pelo presidente Bolsonaro, pelo ex-presidente Bolsonaro, que novas acusações são essas que o levaram à prisão? Então, assim... O meu entendimento é que no momento em que houve o indulto, ele estava isento não só da pena, mas como também do cumprimento dela e dos efeitos, que eram os efeitos alternativos da pena. É uma boa pergunta. O presidente ele deu essa graça. Né? Essa graça, exatamente. O Supremo pode cassar a graça? Eu entenderia. Humildemente, eu entendo que não, porque isso é uma prerrogativa do presidente da República, Sim. Que age nesta decisão, decidindo inclusive acima do Supremo. Mas houveram várias movimentações contrárias a isso, e uma delas eu compreendo que foi essa prisão, que sob a minha ótica há uma grande interrogação sobre os efeitos da graça, do indulto e o que efetivamente aconteceu, que ocasionou a prisão do Daniel Silveira. Douglas Brito, boa noite ao Roberto e ao amigo Dr. Tolentino. Grande abraço, Douglas. Do professor Tadeu Fernando Blanco, está nos dando uma boa noite aqui. E o empresário, esse é de direita mesmo, o Dario Arantes, está nos acompanhando aqui, mandando um abraço especial no canal do YouTube aqui. Ele não tem o nome, mas está escrito assim, Aprendi no YouTube, o nome do canal dele. E ele fala assim, sou fã do Dr. Augusto Tolentino. Agradecer aí o pessoal. Que é interessante que muita gente se elegeu com o nome Bolsonaro, com digamos, sob as asas do bolsonarismo. Eu me lembro que isso já aconteceu logo quando o presidente se elegeu, né, lá atrás, e muita gente virou as costas para ele. Nesse momento, o senhor está sentindo que tem muita gente virando as costas também, já virando as costas? Bom, vamos dizer aqui do governador do estado de São Paulo, ou outras pessoas, ou é só impressão minha? Olha, em relação ao governador Tarcísio, a postura dele sobre a minha humilde ótica tem sido de uma integridade ímpar. Ele efetivamente está preocupado com o Estado, mas em hipótese alguma virou as costas para o ex-presidente Bolsonaro, inclusive porque, como ele próprio disse, nas palavras dele, ele... Me dá um minutinho aqui, produção, vem para cá. Eu gostaria que a produção me visse aí se o vereador Danilo Gomes, se já chegou, ele é o nosso convidado.
do segundo bloco, grande vereador aqui da cidade de Guarulhos. E ele é uma pessoa importante. Também, Aninha, você tem aquela foto que eu te mandei? É uma palestra aí, Show em Vendas, uma palestra com o Renato Frazão. Quem me mandou isso daí foi o nosso amigo Wilson Lourenço. Isso aí vai ser na escola Colégio Carbonel. Você tem que se inscrever, comprar o convite. É muito interessante. Show de vendas e atendimento para vender mais com o grande palestrante César Frazão. Depois nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso daí. Desculpa, doutor, eu estava com um pequeno probleminha no som do doutor. Vamos retornar aqui. Vamos lá. Retomando a questão do governador de São Paulo. Eu entendo que o governador está desenvolvendo um princípio de bom governo muito positivo. Segundo as próprias palavras dele, ele jamais seria candidato se ele não tivesse recebido o convite de Bolsonaro para ser ministro e não tivesse desenvolvido o excelente trabalho que ele desenvolveu no ministério. Ele é um exemplo clássico de quem não virou as costas para o Bolsonaro. Porém, nós temos o exemplo trágico, que é a ex-jornalista, a jornalista Joyce Hasselmann, ex-deputada federal, que chegou à liderança do governo pelas mãos do Bolsonaro em primeiro mandato, noviciando o seu mandato de deputada federal, e depois convidada pelo ex-governador João Dória, ela passa a integrar o PSDB, se torna a inimiga mortal da família Bolsonaro e, a partir daí, passa a fazer uma campanha anti-bolsonarista gigantesca. Ela, que teve uma votação espetacular para deputada federal, mais de 1 milhão de votos, e que teve uma votação decepcionante para a Prefeitura de São Paulo, inclusive com corte de verbas durante a campanha. Eu estava na época em Brasília, junto com o presidente Bivar, do PSL, e havia solicitações de verba e nada mais para Joyce, e a não reeleição dela para deputada federal, que teve apenas 13 mil votos. Quer dizer, é um paradigma na política. De uma eleição para outra. Ela perdeu 1 milhão de votos. 1 milhão de votos. É assim, inacreditável. Então, isto mostra que essa turma, eu vou usar esse termo, um termo delicado. Você me dá só um minutinho, claro, doutor. Que ela teve mais de 1 milhão de votos, né? 1.078.666 votos, se tornando a mulher com a maior votação para esse cargo. E depois já teve 13 mil votos. 13 mil votos, foi impressionante. Olha que coisa. Eu tive a oportunidade, aliás, uma história muito interessante. Eu estava em Curitiba, eu advoguei e advogo ainda na Lava Jato, na Mossack Fonseca, e eu fui ao lançamento do livro dela. Em uma livraria em Curitiba. Curiosamente, eu estava lá, fui convidado, o Moro esteve presente, recebeu a primeira edição do livro, autografada, tudo mais. E nós aguardamos por mais de 2 horas e meia na fila. E ao meu lado, um simpático médico que havia vindo especificamente para a solenidade do lançamento do livro, de Pernambuco. Um médico bacana, risonho, conversamos bastante. E quando chegou a minha vez, e ele estava logo atrás de mim, ela se levantou e o beijou, era o marido dela. Então, a postura ética, civilizada dele, de aguardar a fila, sendo a prerrogativa de ser o marido, ele poderia ter entrado direto, foi uma demonstração de civilidade que eu achei espetacular. Falei, puxa, que bacana. Eu o elogiei para ela, achei que a postura tinha sido muito bacana. E depois, quando houve a mudança de comportamento dela em relação ao Bolsonaro, me surpreendeu muito. E eu, em alguns comentários que eu fiz em alguns posts dela, eu já vinha alertando. Falei, olha, isso pode ter um preço muito alto, o custo da sua reeleição.
mas eu não me recordo, quando eu nasci, meu avô já era vereador em Guarulhos, ou seja, vivi Sim. política a vida toda, de algum político que tivesse perdido mais do que 40% de uma votação de uma eleição para outra. Ela teve 99,9, perdeu 99,99. É assim, é como se ela não tivesse sido candidata e não tivesse sido nenhum voto. Da forma como foi a votação dela, eu acho que talvez mais 1 ou 2 semanas de eleição, ela não teria nenhum voto dela. Então, assim, é impressionante isso. Nos acompanhando aqui o também advogado Matheus Tolentino. Parabenizo o doutor Augusto pela exímia erudição jurídica amanhada pelos mais de 20 anos de advocacia. Muito bem. Edi Garcia, parabéns ao programa, aos amigos Roberto e doutor Augusto. Grande abraço, Edi. Edi? Meu amigo Edi. Faz tempo que eu não te vejo, Edi. Você viu que... E olha que nosso tempo está acabando, doutor. 19, 22. Olha que coisa. O doutor Augusto Tolentino é sempre uma aula quando ele vem aqui. A gente fica muito contente de ter convidados desse naipe. Você sabe que é difícil, às vezes. Tem muita gente que sofre aqui para arrumar convidados desse naipe. Mas foi o que o doutor falou. Às vezes a caminhada, conforme você vai caminhando, você vai encontrando e você vai fazendo amizade. Por isso que eu consigo muitas vezes ter convidados desse naipe. Olha só, professor, sabe tudo de direito e é nosso amigo, graças a Deus. Obrigado, doutor. A satisfação é sempre minha. Quem quiser falar com o doutor, como é que acha você? O telefone celular 97145-1444. Devagar. Prefixo 11. Devagar, fala 97145-1444. E o escritório é 11-3107-3000. Meu escritório tem o apelido de UTI. Quando alguns colegas têm algumas dificuldades nas instâncias superiores, nós, com toda a humildade, por conta dessa vivência, fazemos essa orientação e muitas vezes acompanhamos os colegas ou fazemos os próprios despachos que incluem não só a sustentação oral nos tribunais superiores, bem como os despachos nos gabinetes. Lembrando que muitas vezes, como eu disse, com toda a humildade, com toda a serenidade, o tratamento do serventuário tem que ser muito gentil sempre, e são justamente esses serventuários que são brilhantes, que podem ser a linha tênue entre o sucesso e o fracasso de um requerimento, de uma proposição, de um recurso. Então é um trabalho muito interessante. Principalmente, a semana passada ocorreram as aberturas do ano judiciário, na quarta-feira do STF e também do STJ. Esse ano, pela primeira vez em muitos anos, eu não compareci por conta de agenda. A agenda não comportou esse compromisso, mas digo com toda a propriedade, esse ano será um ano de grandes revelações para o país em relação a comportamentos. E eu diria ainda mais, embora eu particularmente não acredite no sucesso desse governo, até por conta de todos os caminhos que vem tomando, de toda a perseguição, digamos assim, tudo aquilo que foi feito de positivo até para o país pelo ex-governo, pelo governo passado, vem sido revogado por esse governo, até sem observar se eram coisas positivas ou negativas. E eu tenho a impressão, embora eu deseje sucesso ao Brasil, desejo sucesso ao governo pelo bem do país, como me confesso muito preocupado com as coisas que vinham acontecendo no Poder Judiciário, mais precisamente no STF, e com algumas nomeações que ocorreram de pessoas que no passado tiveram assim, a reputação comprometida por conta de condutas, como diria na linguagem deles, pouco republicanas, e que estão voltando para postos importantes,
com um discurso que me preocupa muito, de refinanciamento dos países vizinhos, sem que os mesmos tenham feito os pagamentos que haviam sido compromissados nos governos anteriores ao governo do ex-presidente Bolsonaro, e que passaram a se tornar inadimplentes. Se no nosso sistema bancário o inadimplente não pode contrair empréstimo, isso tem que servir também para amigos e inimigos. A lei é para todos. Então, se existe esse regime, uma outra coisa para nós encerrarmos que me preocupou, hoje uma fintech, eu tive notícia que dispensou cerca de 500 funcionários. Eu não tive a oportunidade de checar com propriedade toda essa, eu estava chegando aqui quando eu vi a notícia e me chamou a atenção, porque sendo uma fintech, obviamente, é um banco que tem um quadro de funcionários extremamente enxuto, porque tudo funciona digitalmente, ao contrário dos bancos tradicionais. E a quantidade de empregos que foram tirados do mercado no primeiro mês do novo governo, realmente me assustaram. Foram mais de 100 mil. Então, assim, só a Toyota que está indo embora, levando com ela 12 mil empregos. Então, assim, muito preocupante o que vem acontecendo nesse sentido. Eu me recordo de um governo do ex-presidente Lula, que ele fechou os bingos, né? Que, embora a alegação, olha, alguns velhinhos vão lá e gastam a sua aposentadoria, se ceifou 120 mil empregos diretos, e para cada emprego direto, invariavelmente você tem 3 ou 4, às vezes até 5 empregos indiretos. Então essa conta vai perto de 700 mil empregos. Então isso me preocupa, essa forma como essas coisas vêm acontecendo. Mas eu sou brasileiro e acredito no Brasil. Como advogado e como pessoa, eu não desisto nunca. A persistência é o que nos mantém de pé. A Diane Reis está dando boa noite para nós. O Aprendi no YouTube é o César Aguiar. Grande amigo, meu amigo de muitos anos. É o trouxa? Hã? É o trouxa? É o trouxa. Aliás, eu continuo sendo trouxa, César. Nós tínhamos uma brincadeira entre nós, que as pessoas que trabalhavam muito, como eu e ele, o próprio Dinho, que era dos Mamonas Assassinas, nós éramos todos amigos no Parque Secap, estou falando de 1987, 1988, e nós éramos apelidados pela molecada que não queria trabalhar de trouxas. Então, por isso que ele diz, continuo sendo trouxa, trabalhando muito. Jailson Farias também está conosco, eu não posso esquecer de falar o nome dessa pessoa, Priscila Muscardi Tolentino, Primeira dama. Parabéns. Um beijo no coração, minha princesinha Manuela, Gutinho, Lorenzo. Beijo no coração para vocês. Parabéns, além de muita vivência, maturidade, experiência, tem uma forma especial de enxergar a vida. Obrigado, Priscila. Obrigado, doutor. Sempre uma satisfação.